Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e nós vamos falar um pouco sobre os medicamentos isentos de prescrição médica. Os medicamentos isentos de prescrição médica geralmente são aqueles aos quais, em suas embalagens, não apresentam a tarja com o dizer necessária a prescrição médica. Então, de acordo com a legislação, esses medicamentos podem ser vendidos ou dispensados pelas farmácias, drogarias ou dispensários de medicamento apenas com a presença de um profissional farmacêutico e de forma que não há necessidade nem de retenção e nem de apresentação de nenhuma receita para este consumo deste medicamento. Entretanto, quando nós falamos de uso racional de medicamento, nós falamos que é necessário que todo medicamento tenha, junto com a sua dispensação, a orientação necessária para a utilização destes produtos. De fato é que, muitas das vezes, a população tende a consumir os medicamentos não tarjados, ou seja, sem a necessidade de uma prescrição médica, de forma inadequada, ou seja, por apenas ter a necessidade ou achar que tem a necessidade da utilização daquele medicamento, a população tende a adquirir esses medicamentos de forma a não ter nenhum aconselhamento de nenhum profissional tecnicamente habilitado a dar as necessárias orientações para a sua utilização. Isso pode trazer diversos danos a quem está utilizando os medicamentos. Todo medicamento pode apresentar efeitos colaterais, reações adversas ou eventos adversos, de forma tal que a utilização desses produtos podem trazer graves danos à saúde da população, tanto a nível individual como coletivo, de forma que todo medicamento, mesmo que esteja isento de prescrição médica, eles não são isentos de orientação para a promoção do uso racional desses medicamentos. A legislação tanto sanitária quanto a legislação que regulamenta o processo de trabalho dos farmacêuticos, que são a regulamentação exercida pelos Conselhos Federal e Regional de Farmácia, vai trazer com que a importância desses medicamentos não tarjados ou sem necessidade de prescrição médica serem dispensados juntamente com toda a orientação necessária para que os pacientes ou os seus usuários tenham toda a segurança durante o seu processo de utilização. Não existe nenhum medicamento isento de orientação. Desta forma, os farmacêuticos que estão responsáveis por essas dispensações devem proceder à sua dispensação mediante o aconselhamento para a promoção do uso racional desses medicamentos. Os medicamentos isentos de prescrição médica são muitas vezes utilizados pela população de forma inadequada. E aí, com isso, pode vir o aparecimento de diversas coisas indesejáveis, como as reações adversas e os efeitos colaterais. Para que os pacientes possam fazer uso adequado dos medicamentos, é necessário que o farmacêutico faça a orientação de acordo com a necessidade de utilização de cada medicamento que esse paciente possa ter acesso, tanto nas farmácias comunitárias como nos postos de unidades volantes, dispensários de medicamento, tanto coletivos quanto individual, para que possa ser executado um consumo desses produtos de forma adequada. Os medicamentos não tarjados não estão livres de prescrição pelo farmacêutico. É muito importante a informação porque o Conselho Federal de Farmácia determina que os medicamentos isentos de prescrição médica sejam prescritos pelos profissionais farmacêuticos e, juntamente com a prescrição, venha-se a ser executada a orientação para a utilização destes medicamentos. Muitas dessas atividades de prescrição de medicamentos isentos de prescrição médica por farmacêuticos geralmente não são comumente vistas pela sociedade nas unidades que executam a dispensação ou comércio de drogas e medicamentos. Isso porque, dentro da comunidade, dentro da sociedade brasileira, há uma falsa percepção de que os medicamentos não tarjados, ou seja, sem necessidade de prescrição médica,
estejam de forma a não trazer nenhum dano durante o seu consumo. Esse pensamento equivocado faz com que as pessoas que buscam a utilização desses medicamentos não busquem também a orientação do profissional farmacêutico. É importante salientar que o profissional farmacêutico, como um profissional de saúde, deve exercer as suas atividades de forma a garantir a promoção, a recuperação e a manutenção da saúde dos indivíduos que ali procuram os seus serviços. Dessa forma, é importante que o profissional farmacêutico desempenhe papel principal dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, a fim de que possa ser dada a orientação adequada para garantir o uso racional dos medicamentos. Apesar de a população não ter esse costume de procurar o farmacêutico para a prescrição desses medicamentos ou até mesmo da orientação para a utilização correta desses medicamentos, é importante que o farmacêutico tenha em mente que isso é dentro da legislação e da regulamentação da profissão, tanto pelo Conselho Federal de Farmácia quanto pelos conselhos regionais, que isto é uma obrigatoriedade da execução de suas atividades na hora da dispensação do medicamento. Então, apesar de existir medicamentos isentos de prescrição médica, nós não podemos dizer que exista medicamento isento de orientação. É uma obrigatoriedade do profissional farmacêutico e deve ser exercido durante todos os procedimentos executados dentro das dispensações ou vendas dos medicamentos correlatos ou até mesmo de insumos farmacêuticos diversos. Todos os profissionais farmacêuticos são habilitados para executar esse tipo de atividade, tanto a atividade de orientação farmacêutica como também a de prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica não é uma atividade muito antiga na profissão, porém, há pouco tempo se foi desenvolvido, determinado pelos nossos conselhos, tanto regionais quanto federal, que a atribuição de prescrição de medicamentos não tarjados ou medicamentos não sujeitos à prescrição médica é uma atribuição do profissional farmacêutico. E desta forma, esta prescrição deve ser executada mediante toda a orientação e toda a responsabilidade que o profissional farmacêutico deve ter com o paciente ou usuário do medicamento, de forma a seguir os preceitos éticos e legais da profissão, excetuando-se essa prescrição quando não está de acordo com a legislação vigente. De forma que os medicamentos não tarjados ou que não são necessários à prescrição de um prescritor médico, deve ser exercida esta prescrição por um profissional farmacêutico. Isso faz com que as farmácias e drogarias, as instituições que desenvolvem essas atividades de dispensação e venda, comércio de medicamentos, tenha uma estrutura adequada para que o profissional farmacêutico possa exercer a sua atividade de orientação e prescrição desses produtos, de forma a garantir um adequado atendimento para a população ao qual aquele estabelecimento tem as suas atividades oferecidas. Resumindo, todos os medicamentos isentos de prescrição médica podem trazer danos aos seus usuários e, devido a isso, é necessário que haja uma prescrição farmacêutica para que possa ser descrita a forma correta da utilização deste medicamento, tanto quanto a posologia, o tempo de tratamento, as doses a serem e os intervalos das doses. Também durante o processo do ato de dispensação, além da entrega deste formulário, deste receituário, há a necessidade de que seja dada aos pacientes e aos usuários a orientação farmacêutica de acordo com a utilização e as necessidades para a utilização daquele referido medicamento. De modo geral, o farmacêutico ele passa a ter um papel fundamental dentro da utilização dos medicamentos isentos de prescrição médica.